Vamos continuar então nesse propósito de comprar a verdade e jamais vendê-la, conforme diz a palavra de Deus em Provérbios 23. Esse já é o 22º vídeo de um total de 36 e nós temos perseguido essa bênção que fala para comprarmos a verdade. É um privilégio nós conhecermos a verdade, nós vivemos na verdade. É um privilégio, porque a maioria, infelizmente, tem comprado a mentira. Olha esse versículo, que versículo rico, que versículo forte. Daqui a pouco eu falo onde está. Diz assim, presta atenção, por favor. O perigo da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo, está escrito na Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Versículo 1. Então, o título diz assim: o perigo das negligências. Nós não podemos ser negligentes. Se você não sabe, ser negligente ou a negligência significa você ter consciência de algo, você ter fatos, você saber de algo e você ignorar aquilo ali. Você conhecer a verdade e ser negligente é de livre e espontânea vontade você falar, eu sei que o certo é isso aqui, mas eu vou fazer o errado. Então você está sendo negligente. E Paulo aqui, ele fala, olha, nos importa que nos apeguemos com mais firmeza. Quer dizer, nos apeguemos com mais firmeza ao quê? Às verdades. Nós temos falado sobre compre a verdade, compre a verdade. Nós temos que nos apegar à verdade com mais firmeza, para que dela jamais nos desviemos. Tá? No versículo 2 ele continua dizendo assim, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, muita gente não entende isso. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, aqui no versículo 2, Paulo ele fala, olha, se a palavra dos anjos se tornou firme, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Presta atenção, toda desobediência, toda transgressão recebeu justo castigo. Não existe pecado sem punição. Não existe transgressão, não existe erro sem um acerto de contas. Talvez você não entenda. Presta atenção. Deus, ele é luz. Deus, ele é 100% bom, bondoso. Ele é 100% luz. Não existe nem 0,00001 de trevas nele. Ele é puro. Ele é limpo. Ele nos criou assim também. Porém, nós, com o livre arbítrio que ele nos deu para fazermos escolha, nós nos apegamos às trevas. Quando Adão e Eva decidiu desobedecer a Deus, foi uma escolha que eles fizeram, então ali houve uma separação entre nós e Deus, porque ele já não podia mais conviver conosco, porque nós nos tornamos culpados, nós nos tornamos pecadores.
Havia uma treva em nós agora, porque nós fizemos aquilo que Deus pediu para nós não fazermos. Então já havia uma desconexão. Então Paulo ele fala assim, todo pecado, toda transgressão teve o seu justo castigo. Isso significa que todo erro, todo pecado teve uma punição. Você errou, você vai ter a punição. Ah, mas Jesus veio e morreu por mim na cruz. Eu nunca vi Jesus, eu nunca toquei em Jesus, mas eu creio que ele morreu por mim lá na cruz e lá na cruz ele levou os meus pecados. Ótimo, perfeito. Ele expiou os meus pecados por mim. Eu me tornei justo pela fé diante do Pai. Mas o meu pecado e minha transgressão foi pago. Foi uma conta paga. Compreende? Em quem? Em Jesus. A partir do momento que eu reconheço que eu pequei contra Deus, que eu errei contra Ele, que eu falhei, e eu peço que através de Jesus o meu pecado seja perdoado, então sim, se o meu arrependimento é sincero, verdadeiro, então Deus Pai perdoa a minha iniquidade. E eu posso ter comunhão com Deus. Mas entenda isso, não saiu de graça. Jesus pagou essa conta. Jesus veio e sofreu absurdamente naquela cruz. Sofreu. Ele pagou, ele sentiu. Então o que acontece? Se eu estou consciente disso, se eu entendi isso pelo Espírito, e eu negligenciar, eu falo assim, eu sei que Deus quer que eu fale a verdade, que eu ando na verdade, que Deus quer que eu tenha ética, que eu seja um bom marido, uma boa pessoa, uma pessoa correta, uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta, eu sei de tudo isso. Mas, eu estou vivendo num mundo aqui onde tudo é safadeza, tudo é engano. Quem vive uma vida reta não se dá bem, não. Eu quero zigue-zague. Eu quero viver no pecado. Quer dizer, eu tenho consciência que Deus Pai sacrificou o filho dele por mim. E eu voluntariamente volto para o pecado, então eu estou negligenciando a verdade e pode ter certeza que eu estou jogando a minha salvação na lata de lixo. Será que eu me faço compreender para vocês? Será que vocês compreendem isso? Existe uma responsabilidade. Quando você aceita Jesus, quando você aceita Deus como seu Senhor, você passa a ser responsável. E ninguém vai ser culpado, é você e Deus. Você que escolhe. Eu sei o caminho da luz, eu sei o caminho das trevas. Eu escolho o caminho que eu quero andar. Então é esse texto que ele fala aqui. Eu vou ler para a gente finalizar. Ouça com atenção, porque essas coisas, por mais que eu tente explicar, é pelo Espírito Santo. Quando você tem sede, fome de Deus, o próprio Espírito Santo, ele faz dentro de você compreender a palavra dele. Olha o que Paulo escreveu. Vamos lá. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quer dizer, se nós formos negligenciados, tão grande salvação, como nós vamos escapar? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés, dos seus pés. Ora,
desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. É um texto um pouco complexo, mas diz que Jesus largou o seu reino, seu reinado, se sujeitou a ser menor que os anjos, se fez homem como você e eu nessa terra, morreu sem pecado, não pecou, por isso que a morte não teve domínio sobre ele, e todo aquele que coloca a sua esperança, a sua fé, a sua vida em Jesus, pela graça de Deus, recebe essa tamanha grande salvação que ele fala aqui. E ele apela, apóstolo Paulo, ele apela para nós jamais negligenciarmos essa verdade. Por isso que ele fala, se apegue com firmeza, se apegue com toda a força que há em você, em Jesus, não negligencie. Quer dizer, como nós poderemos voltar à vida pecaminosa? Como teremos prazer no pecado, sabendo que Jesus pagou essa conta? Quer dizer, você estava ali endividado, você estava ali com uma conta impagável, sabe? Para ser condenado. Aí vem alguém e por amor paga a sua dívida, fala, ó, quanto que ele deve? Ele deve 10 mil reais. Você sabe que hoje eu li uma notícia aí nessas noticiário, que uma moça em Brasília foi morta por causa de 35 mil reais. Ela emprestou com a agiota 35 mil, não pagou e ela foi morta. Notícia de hoje, mataram ela. Então, você imagina você ter uma conta e você está prestes a morrer, ser morto por aqui. E Jesus vem e fala, quanto que ele deve? Ah, ele deve 35 mil, tá aqui, ó. Ele não deve mais nada. Como é que você tem coragem de sair daquela situação e fazer um outro empréstimo? É isso que ele está falando. Como que você volta para o pecado? Como que você volta para a mentira, uma vez que Deus já mostrou a verdade para você, meu caro? É muita falta de vergonha na cara. É muita falta de amor próprio. Pense nisso, reflita. Vamos comprar a verdade. Chega de mentira. Tá bom, meus amigos? Que o Espírito Santo revele para você, que você cumpre esse versículo que faz nos apeguemos com firmeza a tão grande salvação. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. E a senha de hoje não poderia ser outra a não ser essa, que diz Hebreus capítulo 2, versículo 1. Tá bom? Vai marcando a senha porque o prêmio vai ser grande. Eu só não falo o prêmio agora para vocês porque tem gente interessada em prêmios e não na palavra. Eu vou falar no último dia qual vai ser o prêmio. Quem tiver as 36 senhas, se tiver mais de uma pessoa, eu vou sortear. Se for única, já é a vencedora ou o vencedor, tá bom? O meu e-mail tá lá no primeiro vídeo, vídeo número 1, para você mandar a senha. Mas todas elas têm que estar corretas. Se tiver uma errada, você desqualifica. Um abraço. Traz um sorriso e faz a vida renascer. Faz do inferno um paraíso. Traz um novo amanhecer. Eu também busquei bastante esse sentimento é assim, por lugares tão distantes, quase que eu cheguei ao fim. Nunca então deixei de crer
encontrar. Amor, amor, só encontrei em meu Jesus.